Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre um grupo de animais que a gente chegou a abordar algumas vezes aqui no Colecionadores de Ossos, mas nunca tinha um vídeo dedicado a eles, que são os dentes de sabre, os felinos dentes de sabre. E aqui eu trouxe uma réplica do Smilodon populator, que é o maior felino dente de sabre que já existiu. Fantástico! Imagina os nossos antigos povos originários aqui do Brasil, da América do Sul, tendo que se recolher à noite com medo desses animais pegarem as crianças da aldeia. Pois é, a gente chegou a ter um período ainda, quando os primeiros humanos chegaram para habitar aqui a região, de ainda terem populações de Smilodon como esse aqui, sondando a região. Agora, uma pergunta que fica é: será que ele tinha uma mordida terrível, potente, por causa que as pessoas olham esses grandes dentes aqui e ficam pensando, nossa, mas essas presas compridas deve ser horrível, né? Na realidade, isso torna muito difícil a estratégia de ataque deles, porque olha só, na hora que ele vai atacar, fica bloqueando o caminho. Uma pesquisa de alguns anos atrás fez tomografia computadorizada do crânio de um Smilodon e fizeram testes de computador, igual testes de engenharia, para saber a tensão que poderia ser exercida nessa cabeça durante o bicho agarrando uma presa. Como é que esses dentes suportariam essa tensão lateral sacudindo-se? E o que chegou à conclusão, se você pode olhar aqui, os dentes eles são finos lateralmente e são muito compridos, o que acaba gerando uma tensão muito grande aqui nessa região. Então a conclusão dessa pesquisa era de que o Smilodon ele não poderia morder e ficar sacudindo a presa demais e nem sufocando a presa enquanto ela sacudia, feito leões fazem. O que o Smilodon fazia era aproveitar suas grandes patolas, ele tinha patas bem fortes, para correr, derrubar a sua presa e então, quando a presa estivesse no chão, derrubada, quando ela se cansasse, ele tinha que morder certeiramente no pescoço e usar isso como uma faca. Então, ao invés de sufocar, ele tinha que dar uma mordida certa, perfurar e cortar o máximo aqui de veias e artérias para ficar matando por sangramento, não por sufocamento. E tinha que ser cirúrgico, porque se não fosse essa tática especializada, eles poderiam quebrar os dentes ou fraturar alguma região aqui, nessa região da frente do crânio deles. Então, apesar dessa aparência que eles tinham terrível, eles eram predadores bem especializados nessa técnica deles aqui. O primeiro Smilodon, o primeiro fóssil de Smilodon foi descoberto pelo paleontólogo dinamarquês Peter Lund e foi nas grutas de Lagoa Santa, que fica pertinho de Belo Horizonte, entre a cidade de Belo Horizonte e o aeroporto de Confins. Essas grutas de Lagoa Santa elas já forneceram fósseis em uma quantidade enorme e alguns deles vocês podem encontrar também no Museu de Ciências lá da PUC. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui se vocês quiserem ver a nossa visita lá, comentando sobre tanto Peter Lund quanto esses fósseis. O material original foi levado para a Dinamarca, que isso foi na época, acho que foi na época do início do Brasil Imperial, ali, ou no meio do Brasil Imperial. Então, acabou que Peter Lund levou para Copenhague tudo, a coleção. E essas cavernas de Lagoa Santa, de 1800 e pouco para cá, têm fornecido fósseis muito importantes para a compreensão da paleontologia nacional no contexto da América do Sul, das Américas. E recentemente elas ficaram famosas por causa de uma polêmica de uma empresa de cerveja, que eu não vou falar o nome, que queria construir uma fábrica bem nessa região. E muita gente estava falando que ia ser bom, porque ia gerar muitos empregos e tal. Só que ia acabar comprometendo essas cavernas em um certo grau. Então, existe uma situação que a gente tem que pensar bem direitinho até que ponto vale uma coisa em detrimento de perder um grande patrimônio científico nacional. Felizmente parece que a coisa não andou. Eu não sei como é que está o andamento disso, mas isso tem que ser pensado com muito cuidado. Mas o Smilodon, ele é encontrado desde o nordeste do Brasil até o sul do Brasil, em outras regiões da América do Sul e até a América do Norte. São várias espécies, são 3, se eu não me engano. A maior de todas
é o Smilodon populator, que é esse que está aqui na minha mão, que foi justamente o que vivia no Brasil. O Smilodon californicus, ele era menorzinho e os outros eram menores também. Então, aqueles que tinham nos Estados Unidos, tinha esse aqui nos Estados Unidos também, mas os que eram endêmicos de lá, eles eram menores. Gente, esse aqui é o rei dos dentes de sabre. Algumas representações fazem esses organismos aqui com uma pelagem mais parecida com a dos leões, outra dos tigres, e algumas têm começado a parecer mais de onça. E por que isso, né? Porque estudos químicos recentes aqui na região dos dentes desses animais, você consegue ter algumas ideias de que tipo de predação e que tipo de ambiente eles viviam. Então, descobriram que eles viviam em florestas e bordas de florestas. Então, significa que, indiretamente, esses animais seriam favorecidos se eles tivessem um tipo de padrão que ajudasse eles a se camuflarem nesse ambiente de floresta. Por isso que muita gente tem interpretado eles nas paleoartes com pintinhas. Hoje a gente sabe que desses grandes predadores, os felinos em geral, que eles têm padrões de coloração dependendo do ambiente onde eles caçam na maior parte do tempo. Então, a gente pode fazer esse tipo de inferência para o passado também. Ainda falando de alimentação, foi feito um estudo e a gente sabe que os dentes de sabre e as onças pintadas viviam no mesmo ambiente, tiveram por um momento vivendo nos mesmos ambientes e havia alguma convergência. Enquanto que a onça pintada vivia mais para dentro das florestas, os esbilós viviam mais para a borda, mas havia uma convergência. Só que elas consumiam presas de diferentes portes. O esbilódon era mais focado em presas de médio, grande porte, enquanto a onça pintada era focada em presas de médio porte. Então, essas duas espécies competiam até certo grau. Gente, vocês têm ideia de que essas onças pintadas que a gente tem no Brasil hoje, os jaguares, eles conviveram com bestas como esse aqui? Até quanto tempo a gente vai ter as onças com a gente? As onças também estão em processo de extinção. Tem menos de 200 onças pintadas no Brasil, por causa da caça ilegal. É ilegal caçar animal em extinção. Tá? Então, imagina a gente perder a oportunidade de conviver com esses seres fantásticos que estão aqui há milhares e milhares de anos. Imagina viver num mundo sem criaturas lindas feitas essas aqui. Que tristeza, né? A gente estuda muitos fósseis e a gente queria muito ter a oportunidade de ver isso aqui vivo, um animal feito esse. Enquanto que no mundo de hoje a gente está matando e extinguindo espécies que conviveram com esses organismos. Então a gente está num processo contínuo de extinção. E a gente tem que aprender isso com os fósseis. Até que ponto é nossa culpa, dos humanos, estar causando essa extinção em massa no planeta. Agora falando um pouquinho mais sobre esses dentes de sabre, essa forma de dente de sabre, ela foi selecionada, como eu já tinha falado, ao longo do tempo por vários predadores, mas na era Cenozoica, muitos mamíferos selecionaram essa característica de ter dente grande. Eles não eram necessariamente parentes entre si. Inclusive, os dentes de sabre, o Smilodon, eles não eram do mesmo grupo que incluía leões, tigres, jaguares. Ele não era do mesmo grupo que eles. Ele não era como se fosse assim, felide verdadeiro. Eles eram macairodontídeos. Eles eram assim, felinos em geral, mas não tão próximos dos leões, jaguares e tigres que nós temos hoje. Então, por isso que é errado falar tigre dente de sabre. Ele não era parente do tigre próximo. Então ele estava um pouco mais distante. Mas outros animais, até não placentários, também desenvolveram dente de sabre. A América do Sul, ela ficou isolada por muito tempo. E aqui na América do Sul, por incrível que pareça, reinaram os marsupiais como mamíferos. A América do Sul, incluindo o Brasil, era muito isolado naquela época ali, durante o início da Era Cenozoica, e os marsupiais eram os mamíferos dominantes aqui nas faunas que a gente tinha. Semelhante ao que a Austrália é hoje, que tem marsupial de tudo quanto é tipo, tem koala, tem demônio da Tasmânia, tem canguru, wallaby, tudo aí. Falou, um abraço aí o Igor Lemos, que mora na Austrália e acompanha a gente.
Então, a América do Sul era parecida. Então, a gente tinha marsupiais dentes de sabre na América do Sul. Sim, o Tilascos milos, ele era um marsupial, dente de sabre. Ele era de um porte menor, claro, que o Smilodon, muito tempo depois, mas que eles foram completamente extintos. Então, ele era um tipo de dente de sabre marsupial. Sabe esse gambá que aparece no quintal de casa, que todo mundo acha que é rato? Ele é um marsupial, parente do canguru e parente desse dente de sabre aí, Tilascos milos. Então, a próxima vez que alguém falar mal desse marsupial, você fala assim, olha, tinha um primo antigo desse bicho aí que você ia morrer de medo se aparecesse no seu quintal. Então, respeita esse bichinho aí e deixa ele em paz. Então, com a união da América do Sul com a América Central e do Norte, as populações desses felinos aqui chegaram junto com os parentes dos elefantes e vários outros grupos de animais e colonizaram os ecossistemas aqui da América do Sul, gerando uma extinção desses dentes de sabre aí, marsupiais e de vários outros marsupiais que viviam aqui na região. Mas também trouxeram essas coisas fantásticas. E aqui eles tiveram espaço literalmente para se desenvolver, derivar e formar espécies de porte como esse aqui, o maior monstrão dente de sabre de todos os mamíferos. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, compartilha com quem você acha que vai gostar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí e seja bem-vindo aí, bem-vindo e bem-vinda para aqui, para nossa família do Colecionadores de Ossos. Falou, galera! Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.